Sabe, existe uma pergunta fundamental sobre terapia que nem sempre a gente para pensar. Qual é o verdadeiro objetivo dela? Pois é, usando as ideias de uma psicóloga chamada Magda B. Arnold como nosso guia, a gente vai mergulhar numa visão muito poderosa sobre o que realmente significa ter sucesso na terapia. E, talvez a pergunta mais importante de todas, quando é que ela acaba de verdade? Então, a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa: quando a terapia realmente chega ao fim? Será que é só quando os sintomas somem? Ou será que existe um critério mais profundo? Algo que vai muito além de um alívio imediato? Bem, para a maioria das pessoas, a lógica é simples, né? A terapia acaba quando os sintomas vão embora. A ansiedade diminui, a tristeza passa e pronto. Mas a Magda Arnold, ela tinha uma visão bem diferente. Para ela, o objetivo não é só a ausência de dor. É, na verdade, uma mudança profunda na própria estrutura da personalidade. Uma meta bem mais ambiciosa, vamos combinar. E para a gente entender essa meta ambiciosa, a gente precisa primeiro reconhecer uma coisa que é crucial. Toda e qualquer abordagem terapêutica, mesmo que não admita abertamente, funciona com um objetivo final implícito. É esse objetivo que está ali escondido que, no fundo, define o que é considerado um sucesso. E é exatamente aqui que a teoria da Arnold fica fascinante de verdade. Ela argumenta que, lá no fundo, todas as formas de terapia compartilham um objetivo implícito, que é, surpreendentemente audacioso, alcançar uma espécie de perfeição humana. Agora, a palavra-chave aqui nessa citação é perfeição. Mas calma, não se trata de se tornar uma pessoa sem falhas, sem defeitos. Arnold usa esse termo para descrever um estado de integração, sabe? De um funcionamento ideal. É como se fosse um norte que guia todo o processo terapêutico, mesmo que ninguém fale sobre isso em voz alta. Então o ponto central é este. A tal da perfeição não é sobre eliminar defeitos. É sobre ir além dos sintomas para conseguir promover uma reorganização profunda do eu. Pensa assim, é a diferença entre consertar a fundação de uma casa e só passar uma tinta por cima das rachaduras na parede. E essa citação, olha, ela ilustra de forma brilhante o pilar dessa reorganização toda. O objetivo é estabelecer o que a Arnold chama de ideal de si. E esse conceito é a chave que abre a teoria inteira. Esse tal de ideal de si, em essência, é um padrão interno. É a visão de quem a pessoa acredita que deveria ser, sabe? No seu estado mais autêntico e funcional. Funciona como uma bússola interna mesmo, que orienta as decisões e os sentimentos, apontando para uma vida com mais coesão, com mais propósito. Certo. Então vamos conectar os pontos. Se a grande meta é esse alinhamento com o ideal de si, o que isso quer dizer na prática? Quem é que precisa de terapia e, principalmente, quando essa necessidade acaba? A resposta da Arnold está na restauração de uma capacidade fundamental que, por algum motivo, foi perdida. Segundo a Arnold, a necessidade de terapia não é definida só pelo sofrimento, pela dor. Não. É definida pela perda de uma habilidade muito específica e fundamental para a nossa vida. A necessidade de terapia surge quando a pessoa simplesmente não consegue mais caminhar em direção ao seu próprio ideal sem que isso gere um conflito interno gigantesco, uma desorganização emocional. É como se o motor que impulsiona o crescimento pessoal estivesse, engasgado, quebrado. E aí, a lógica fica muito clara. O problema é a perda dessa capacidade de avançar em direção ao ideal. A solução, e portanto o critério para receber alta, é a recuperação dessa mesmíssima capacidade. Ou seja, a terapia não termina quando a dor acaba, mas sim quando a pessoa está de novo apta a guiar a própria vida em direção àquilo que ela entende como seu ideal. Ok, mas se o objetivo é restaurar essa capacidade, onde é que o terapeuta se encaixa nesse processo todo de reorganização da personalidade? Qual é exatamente o papel dele ou dela? O papel do terapeuta, segundo a Arnold, não é dar as respostas. É, na verdade, ajudar a clarear essa confusão de objetivos. É como se fosse um guia que ajuda a limpar a neblina, sabe? Para que o paciente possa enxergar o seu próprio ideal de si com mais clareza e, a partir daí, ter o distanciamento emocional necessário para fazer escolhas prudentes, escolhas alinhadas com esse ideal. Certo. Vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça agora. A gente falou de uma meta de perfeição, do conceito de ideal de si e da restauração da capacidade de caminhar em direção a ele. Como é que tudo isso se conecta numa única e grande ideia central? E aqui está. Essa é a síntese de toda a teoria. O verdadeiro sucesso da terapia é a recuperação da nossa autonomia interna,
acontece quando a pessoa se torna novamente o agente da própria vida, capaz de navegar em direção ao seu melhor eu, de uma forma integrada e sem se desorganizar emocionalmente no meio do caminho. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem profunda para reflexão. A teoria da Magda Arnold nos convida a pensar não só naquilo que nos faz sofrer, mas sobre qual é a bússola interna que guia ou que deveria guiar a nossa jornada. Qual é o norte que a gente busca? Fica aí a reflexão.